Vamos lá, vamos ficar também naquilo que dói no bolso do contribuinte. E nós estamos atentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai realizar hoje um pronunciamento em rede nacional para apresentar o pacote de corte de gastos. Estou curioso. A declaração será feita às 8h30 da noite, horário da novela, hein? Em rádio e televisão. Na segunda-feira, após uma série de reuniões, Haddad confirmou que as propostas devem ser encaminhadas ainda nesta semana ao Congresso Nacional. Sérgio Zagarino, o que será que... A gente já sabe que o Ministério da Defesa vai sofrer cortes orçamentários. Eu não vi corte nas emendas parlamentares. Eu não vi corte na Lei Rouanet, mas vi corte nos investimentos que poderiam proteger nossas fronteiras contra a entrada de armas, drogas, garimpo ilegal, grupos paramilitares na fronteira ali com a Venezuela. Mas o que será que vai ser cortado? Você sabe que nós estamos pagando de juros, só de juros da dívida pública, o orçamento da educação e da saúde juntos? Então, de juros, hein? Porque a nossa dívida pública já está indo para 8,8 trilhões de reais. Queria te ouvir. O que você acha que vai vir de corte aí? Boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos comentaristas aqui da bancada. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma boa história para boi dormir. Hoje à noite estaremos todos diante aí da televisão para acompanhar esse anúncio que não sabemos ao certo qual será a grande finalidade. Afinal de contas, nós temos tantas despesas ruins, tantas despesas que poderiam ser cortadas que sequer são cogitadas pelo ministro da Fazenda, em razão ali, é evidente, do Congresso Nacional, ao lado do Poder Executivo, ao lado do Presidente da República, não terem o mínimo da disposição de vontade para fazer os cortes necessários. Como você muito bem citou e como eu venho aqui ao longo das últimas semanas criticando o ministro Haddad, pois falta fazer o que é necessário. Cortar emendas. Não adianta essa discussão ir lá parar no STF para discutir se vai suspender uma emenda ou outra para uma ONG ou outra. É muito bom, é muito bonito. Inclusive foi uma decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu algumas emendas destinadas a ONGs que estão sendo suspeitas de corrupção. Porém, o buraco é muito mais embaixo. Nós estamos falando aqui de 60 bilhões. O ministro Fernando Haddad hoje não vai conseguir chegar na casa dos 20 bilhões nesse anúncio de corte de gastos. Então vejam, nós pegamos o nosso bolo, que é o orçamento, nós estamos entregando grande parte dele para os deputados, para o Congresso, e eles fazem o que eles bem entendem, apenas para alimentar ali o seu curral eleitoral, o seu campo, onde eles conseguem se perpetuar no poder. A emenda, por exemplo, só faz com que esses mesmos deputados permaneçam. O poder gera o próprio poder. Eles não vão sair de lá. Então, quando o ministro Fernando Haddad, ele não tem medidas que são extremamente necessárias para o país, a gente não consegue enxergar um outro cenário, senão vamos ver hoje à noite mais uma narrativa do governo federal. Lembrando, ele tentou fazer algum tipo de amarra para cortar benefícios ilegais, como, por exemplo, do Bolsa Família. Muito bem. Só que isso, na verdade, não é um corte de gastos. Isso é só fazer valer o que a lei já diz. Então, vejam, ele vai contar uma história para boi dormir, uma história triste, que ninguém cai mais nesse conto de fadas. O governo vive de narrativas, os resultados econômicos são péssimos, a inflação está subindo, a dívida pública está subindo, a gente está, mais uma vez, num déficit neste ano e o cenário é desastroso, não fazendo jus à permanência de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, só que o PT não tem outra alternativa. Aí eu vou entrar na pauta política. O PT não tem alternativa. O nome hoje forte do PT, quer queira ou quer não, sem ser o presidente Lula, é de Fernando Haddad. Então vai continuar esse jogo, vamos ver até onde vai dar. Ana Beatriz Richa, ela já, olha, eu já ia chamar, ela nem sabe se eu ia chamar, por exemplo, o Henrique Kriegner, ela já começou a contestar o Sérgio Zagarino. Você vê que eu já ia chamar porque eu vi que ela estava fazendo uma careta. Ô, Bia, será que o Sérgio Zagarino está muito azedo com relação ao Fernando Haddad? É isso. Ele Você tá acha? com ciúmes. Então, vamos dar uma palavrinha aí pro Haddad, que ele está assistindo o programa. Será que ele vai ficar chateado com o Zagarino? Vamos ver. Ministro,
você está no caminho certo. Meu Deus. Mas eu sei Ana Beatriz, que existem... Você está com febre? Não, vamos lá, Toma gente. uma A água. gente tem que separar as coisas. O ministro Fernando Haddad, ele vem sinalizando a necessidade de corte de gastos, mas a trava que ele tem é política. A trava que ele tem são de outros setores do governo que sabem que o corte de gastos, onde ele tem que acontecer e onde o ministro Fernando Haddad sinaliza que precisa acontecer, acabam não sendo interessantes para os objetivos políticos que o governo tem. E aí eu queria só trazer uma questão aqui, que mais do que o corte de gastos em si, que é óbvio, aqui ninguém discute que é necessário e tudo mais, falta uma análise profunda sobre a eficiência desses gastos. Veja só, um dos maiores, se não o maior problema que a gente tem com relação a gastos no país, ele é previdenciário. Só que além dos benefícios e da questão sobre a quem devem ser concedidos ou não, a gente tem um cenário extremamente grave de fraudes em benefícios previdenciários. Então, o que eu estou defendendo aqui, e fugindo um pouquinho do anúncio como um todo, é que haja uma análise e uma fiscalização minuciosa dentro do sistema previdenciário brasileiro, porque só isso, só a retirada de benefícios que são indevidamente concedidos, só a prevenção de fraudes já vai gerar uma economia que é real e que é significativa para o nosso país. Então, assim, primeiro, não adianta demonizar Fernando Haddad, porque ele não trabalha sozinho, ele não tem poder sobre o todo. E segundo, a gente, mais do que cortar o gasto em si, precisa analisar a eficiência desses gastos. Muito bem. Agora, Cíntia Nunes, a dívida pública do Brasil está chegando a bater 80% do PIB. Ou seja, 80% de tudo que o Brasil produz é o tamanho da nossa dívida. E o PIB do Brasil é mais ou menos uns 2,3 trilhões de dólares. Você imagina 80% de 2,3 trilhões de dólares em dívida? Quanto que nós estamos pagando de juros? O que poderia ser feito com relação a isso? Ou seja, se você não fizer um ajuste fiscal, se você continuar devendo a cada mês, ou seja, gastando mais do que você arrecada, e a presidente do partido do presidente da República falando que em ano eleitoral tem que pisar mesmo nos gastos, onde é que nós vamos parar? Também eu acho que a gente não deve personalizar a crítica, eu concordo com a Ana Beatriz Richa. Mas se eu não criticar o ministro da Fazenda, vou criticar quem? O lateral direito do Palmeiras no jogo de ontem? Por favor. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, como brasileira, eu sempre torci para o país dar certo. Pouco me importa, de verdade. Assim, eu posso ter as minhas convicções políticas, mas eu nunca me coloquei como contrário, quem joga contrário a quem eu não apoio. Né? Então, assim, eu torço para dar certo. Eu não posso pensar diferente, porque se eu pensar diferente, tem alguma coisa incoerente. Né? Então, eu torço para o Brasil dar certo. Eu gostaria realmente de acreditar que vem aí um pacote lindo, maravilhoso e que a gente vai sair desse estado de coisas, né? Desse endividamento em que nós estamos. E ninguém discorda aqui nessa bancada que é correto e é louvável se dizer que vamos apurar as irregularidades da Previdência, as irregularidades dos benefícios sociais, porque isso é nada mais do que a obrigação. Perfeito. Mas isso não é corte de gastos, né? É corte, talvez seja assim, vamos dizer, evitar um pouco a sangria. É inevitável que o dinheiro está saindo, mas não é um corte de gastos. O que eu não sou economista e, de repente, as pessoas podem dizer, uma advogada está fazendo uma análise simplória. Mas pensando como alguém do povo, que eu sou também, eu digo o seguinte, eu não vi em nenhum momento um discurso de vamos cortar gastos efetivos, gastos de regalias, gastos de gabinete, esse tipo de coisa a gente nunca vai falar. E eu sei, assim, acompanhando o que as pessoas pensam, todo mundo fala, tá bom, mas vai cortar do Bolsa Família, ok, tá irregular, tem que cortar, mas e as outras coisas, né? Fora todas as questões de verbas de emenda, uma série de outras coisas. Então, de fato, essa coisa de toda vez, eu acho que a terceira ou quarta vez que eu estou aqui no programa que anuncia que vai sair o pacote. Então tá aquela coisa que parecendo um programa de televisão que tinha antigamente, falava assim, agora, é filho ou não é filho? Traiu ou não traiu? E a gente nunca tinha
essa anunciação. Então, eu espero realmente, né, vamos orar, que venha alguma coisa impactante, muito embora, pelo que eu tenho lido aqui na imprensa, não tenho lá grande esperança. Tá. Agora você me conta, que programa é esse que eu não lembro? Que programa que é? Eu não lembro desse programa. Não? Só se for, eu lembro do 8800, com o Paulo Gracindo e a Silvia Bandeira. Nossa, isso daí eu já não lembro que nada Mário Tuori não. respondendo sobre as formigas do Jardim Zoológico. Alguém está revelando a idade. Já não é da minha época. Clodovil sobre Dona Beija. Mas vamos aos fatos aqui do dia. Meu querido Henrique Kriegner, a Cíntia Nunes, que é uma excepcional professora de ética e também de direitos humanos, professora premiada aí na OAB, diz que eu não sou economista, muito humilde, mas eu te pergunto o seguinte, o que os economistas fizeram? Economia planificada na União Soviética, catástrofe. Aqui no Brasil, plano cruzado, plano verão, um monte de planos heterodoxos, não existe maquinação. Quer dizer, por mais maior que seja a sua imaginação, é que nem você querer resolver o problema da criminalidade com tinta no papel, fazendo lei. Tem que fazer a lição de casa. Ou gasta menos do que arrecada, ou alivia a carga tributária para as empresas respirarem e gerarem mais emprego, produzirem mais e, consequentemente, recolherem uma maior quantidade de tributos com percentual menor, porque estão produzindo mais, ou você mete o pé na gastança e tenta financiar o desenvolvimento às custas de dinheiro público, que não vai dar certo aqui no Brasil, nunca. Conversando com o ex-ministro Mailson da Nóbrega, ele falou, não, os Estados Unidos, o New Deal, que retomou a economia americana, sobretudo após o craque da Bolsa, eles tinham reservas para fazer isso. Agora, o Brasil precisa, na verdade, ter folga cambial para poder fazer esse tipo de autofinanciamento. Dá um alerta, o que você acha que vai sair daí? Eu tô louco para ver hoje às 8h30, não tem mais nada para fazer. Vou pedir licença lá pro reitor na universidade e falar, hoje não vou dar aula, eu quero assistir os cortes. Quem você acha que vão cortar? O Marcos Rocha, você acha que vai ser cortado? Quem mais? Não vai cortar, Capês, não vai cortar. Realmente, a gente viu as ameaças que os ministros do próprio governo Lula estavam fazendo ali, dizendo, olha, se cortar no meu orçamento, eu peço demissão. Nenhum deles pediu demissão até agora, significa que não cortou no orçamento deles também, porque nenhum acordo foi travado. Eu acho que esse que é o grande ponto aqui. Eu entendo o que vocês estão falando, até a tentativa aqui da Ana, também o Capês trouxe esse ponto, de não personificar. Eu até entendo, mas olha, quando você aceita trabalhar por um líder que você vai chefiar a pasta da economia, que é uma das principais para manter o país rodando, e você aceita trabalhar para um líder que tem um histórico de responsabilidade fiscal, que questiona teto de gasto, que questiona a questão da própria lei de responsabilidade fiscal, que foi contra quando pôde votar contra, esse cara que tem esse histórico todo, depois você vai ter que colocar na conta que uma hora ou outra o preço dessa responsabilidade vai chegar até você, e chegou, a hora é agora. E a gente não está vendo nenhuma sinalização positiva, nem por parte do mercado, nem por parte daqueles que estão mais próximos ao governo, de que vão ser feitos, de fato, cortes nos gastos que vão aliviar toda essa pressão que nós estamos sentindo, que o mercado tem feito na sociedade brasileira e que também o próprio cidadão brasileiro já está sentindo. O pacote era para ter sido anunciado antes das eleições municipais, não foi. Depois era para ter sido uma semana depois, também não foi. Depois foi prometido que viria antes da reunião da G20, não foi, também não aconteceu. Agora, hoje vai ter um anúncio, mas dizendo que só entra em 2025. A especulação é que o pacote completo só vem em 2025. Então, a chance da gente ficar rodando nisso aí, o brasileiro pagando cada vez mais impostos e os preços subindo e todas as coisas acontecendo desse jeito, afundando a nossa economia, é muito grande. E a crítica tem que vir, sim, sobre o ministro Fernando Haddad. Porque, por mais que eu concorde que não é ele que aperta os botões de forma autoritária ali e resolve todos os problemas, mas é ele quem tem que fazer essa pressão naquela reunião ministerial. Eu não entendo, Ana Beatriz Rios, se o homem é ministro da Fazenda... Ele que assina. Pois é. A culpa é de quem, então, se a culpa não é dele? Não fazem os cortes. Então, põe o cargo à disposição, exato, pressiona, conversa... Mas quem ele é quem devia dizer, né? Tá pressionando, que ele não tá fica falando, não, mas na imprensa ele não tá. Não, tudo bem. Na imprensa ele não veio a público. Mas precisa ser Vamos na imprensa? Precisa. Não, não precisa. Precisa sim.
Quem falou que ele não está tentando, que ele não está pressionando? Tentando? Eu acho muito engraçado isso. Tentando? Então põe o ministro Fernando Haddad de presidente. Põe ele de Não, rei aí do acho que mundo. seria pior. Mas, porque vocês estão atuando como se ele isoladamente fosse capaz de tomar todas as decisões. Ele disputou a eleição para presidente e perdeu. Não, então pronto. Primeiro e para prefeito também, né? Vamos lembrar. Não, vamos lá. Ele disputou a eleição para presidente e perdeu. Ele foi nomeado como homem de confiança do presidente eleito para comandar a economia. Então, ele tem que chegar e cobrar. Quem é que está fazendo articulação no Congresso Nacional? Não tem força? Exato. Não consegue diminuir o apetite dos parlamentares? Pede para sair. Presidente, o senhor tem que ter a sua autoridade. Não dá para o senhor continuar viajando para o exterior enquanto aqui a política está solta. O país está polarizado. Temos que cortar os gastos, senão não dá. Agora, ele fala, tá tudo bem, eu não entendi, eu me compreendo porque que as pessoas estão revoltadas. E cria uma máquina arrecadatória que asfixia as empresas. Ana Beatriz Hirsch, a defesa tem a palavra. Não é a defesa, eu também acho que tem que cortar gastos, gente. Vocês estão me colocando aqui como se eu fosse uma... Não, vocês não. Vocês estão me colocando se eu fosse advogada particular do Fernando Haddad. E não é isso. Eu só acho que na pauta passada, todo mundo aqui estava falando que tem que ter cautela. Então, com o Fernando Haddad não tem que ter cautela nenhuma, entendeu? Joga o cara na fogueira mesmo. E eu não acho que as coisas funcionam assim. Porque eu acho que o fato dele não vir à imprensa o tempo todo falar que ele está discutindo com o presidente ou que ele está discutindo com o Congresso porque ele acha que tem que cortar e o resto não consegue, eu acho que isso não significa que ele não esteja fazendo o trabalho dele. E eu acho que esse benefício da dúvida tem que ser dado a ele. Acho que, como a Cíntia colocou, independentemente do nosso posicionamento político, nós temos que torcer para as coisas acontecerem e para as coisas darem certo. Kriegner trouxe aqui um histórico recente não muito positivo, mas tudo bem, bom, Bia. Vamos aguardar. Tá bom, Bia. Eu acho que vamos dar o benefício da dúvida, embora não tenha dúvida nenhuma, tem que cortar os gastos. 4 contra 1.